Primeira vez que eu vou estar compartilhando em público esse método que a gente construiu nos últimos anos, então foram vários anos de experiência até chegar nesse trabalho que eu vou estar compartilhando hoje com vocês aqui. Vamos lá, então, vamos começar oficialmente, né? Eu quero contar um pouquinho da história para vocês, por que esse método é tão importante para mim, como que a gente chegou nele e de onde vem a história. A verdade é que se eu fosse fazer uma comparação bastante didática, durante muito tempo, quando eu estava no mundo corporativo, eu me sentia às vezes como se fosse uma nutricionista convencendo alguém que a água é importante, né? Eu não sou nutricionista, mas eu imagino o quanto frustrante deve ser para uma nutricionista estar dizendo para alguém beber água, né? E os benefícios são imensos, né? Então, imagino uma nutricionista no consultório dizendo, olha, você deve beber água, porque ela faz bem para os rins, faz bem para a pele, faz bem para o sangue, faz bem para tudo, né? E mesmo assim, muitas vezes um nutricionista não consegue convencer uma pessoa que é importante beber água. E eu me senti assim no mundo da melhoria contínua, no mundo da excelência, eu falando com outras pessoas às vezes, mostrando um cardápio de benefícios enorme e pensando, poxa, como que essas pessoas não entendem o benefício que tudo isso vai trazer para elas e como que elas não se engajam nesse processo. E eu lembro que a gente buscava várias alternativas, né, várias estratégias diferentes, às vezes focado muito na liderança, então mexendo no sistema de indicadores, tentando envolver mais a direção da empresa, fazendo com que ela fosse também protagonista disso tudo, pensava em campanhas. Eu lembro uma campanha que a gente fez muito grande uma vez, chamada Pense Ouro, era o nome da campanha. Isso foi lá em 2000, alguma coisinha, 2004, por aí. E nessa campanha a gente mobilizou, então, a empresa inteira para que eles refletissem o que era um pensamento ouro, um pensamento de quem uma empresa que tinha excelência competitiva e que, enfim, né, tinha lá altos níveis de satisfação de cliente, alto nível de produtividade, de qualidade e todos os elementos aí que envolvem o Lean e qualidade de maneira geral. E eu lembro que a gente conseguiu mobilizar todo mundo e tinha uma grande, o mote, assim, um grande mote, era chegar numa frase que estabelecesse, então, o que era ser ouro, né? E na época tiveram lá centenas, se eu não me engano, foi 754, eu posso estar errado nisso, mas é alguma coisa nessa ordem de grandeza. E eu lembro, então, que a gente teve um processo muito difícil de selecionar a melhor frase e até que a gente conseguiu selecionar. E então o melhor vencedor ganhou aquela frase, etc. E a verdade é que no outro dia nada tinha acontecido no mundo real. E essa busca incessante por tentativas de campanhas, de formas de capacitação diferente, etc., me gerava muita angústia durante muito tempo. Em 2015, quando eu migrei para a consultoria, então eu tive 4 momentos que fizeram com que eu chegasse nesse método. Então, o primeiro momento, em 2015, eu fui buscar a formação de coach, fiz uma grande escola, algumas formações de coach, e lá eu descobri que as pessoas são diferentes. Então, lá eu comecei a ter um pouquinho de entendimento que as pessoas pensavam diferente, que as pessoas tinham motivos ou motivações diferentes, embora a gente soubesse disso, a gente acaba entendendo com um pouco mais de profundidade, entendendo os comportamentos. Então, ali foi o primeiro contato da percepção de que eu fazia algumas coisas erradas, ou seja, muitas vezes eu tentava influenciar os demais por aquilo que eu acreditava ser importante. Então, ali foi um primeiro momento. Em 2016, eu fui convidado para fazer um trabalho de gestão da mudança, de liderar um trabalho. Eu não era especialista na área, eu não era especialista no assunto, mas as pessoas entendiam que eu tinha algumas competências que iam ajudar nesse contexto. Então, fui atrás de conhecimento, e então comecei e descobri esse mundo da gestão da mudança, que foi um mundo que basicamente me deu a base para construir esse trabalho que eu vou compartilhar com vocês hoje. Em 2016, a gente teve, então, a primeira experiência de usar alguns desses conceitos. Então, a gente foi fazer o trabalho numa empresa familiar, uma empresa que dependia muito da habilidade manual das pessoas, que dependia muito do interesse genuíno das pessoas de fazer um trabalho bem feito, porque é um trabalho que exigia bastante cuidado, e a gente colocou alguns conceitos lá e o resultado foi incrível.
Eles conseguiram reduzir em 3 meses 78% das taxas de retrabalho, que era o principal foco desse projeto, na área que a gente então atuou. E lá eu comecei a perceber, opa, tem alguma coisa aqui que realmente faz sentido e realmente pode gerar grande valor. No final de 2017, no início de 2018, então a gente foi aplicar o método de maneira mais intensa, e a gente fez então uma empresa muito grande, uma empresa que tem no mesmo site aí cerca de 7 mil pessoas, e lá então a gente escolheu uma área para começar esse projeto. E basicamente, falando dos resultados que a gente atingiu lá, no primeiro dia, mas em um dia de trabalho, a gente conseguiu reduzir em 50% a taxa de defeitos da área, e em 2 meses a gente conseguiu aumentar a produtividade horária deles lá, que era de 19 produtos por hora para 30 produtos por hora, e esse número continuava aumentando depois. Sem nenhum investimento, basicamente com envolvimento de pessoas e usando aí técnicas que eu vou estar compartilhando com vocês. E aí, quando a gente fez isso, então, essa empresa acabou ganhando premiações, a gente achou um método que realmente faz a diferença e passou, então, a ser a minha forma de trabalho, tá? E por que eu estou contando tudo isso para vocês? E por que eu estou dividindo essa história aqui hoje? Porque a gente, quando conversa com as empresas, quando conversa com clientes, né? Até uma pessoa me perguntou antes se eu tinha consultoria. Sim, eu tenho uma empresa de consultoria também. Quando a gente conversa com os clientes, a gente escuta as mesmas angústias que eu tinha no passado, e eu decidi que eu precisava ajudar essas pessoas que são gestores, são coordenadores, são especialistas, são analistas, às vezes, da área de melhoria contínua, ou de Lean, Six Sigma. Existem várias abordagens, né? Mas, fundamentalmente, essas pessoas passam pelas dificuldades que eu passei durante muito tempo. Eu não sabia qual era o caminho, e agora eu já tenho um caminho que pode ajudar demais nesse sentido, e por isso eu estou compartilhando, né? Virou uma missão minha ajudar as pessoas que enfrentam isso no seu dia a dia. Bom, eu vou, para introduzir o conceito, eu vou explicar ele de uma maneira geral, dentro de um escopo menor, para vocês entenderem um pouco do mindset que está por trás, e depois a gente vai ampliar o nosso escopo de diálogo, tá? Basicamente, eu vou fazer esse escopo menor é um Kaizen. Então, uma semana Kaizen, eu vou tentar mostrar como esse método funciona dentro de uma semana Kaizen e por que as semanas Kaizens, no geral, têm tanto sucesso, tá? Então, quando a gente vai olhar uma semana Kaizen, e daí eu queria que vocês também colocassem para mim no chat quem já participou, quem nunca participou, até para eu saber se eu vou estar chovendo no molhado ou não em relação às semanas Kaizens, né? Mas, basicamente, quando a gente olha uma semana Kaizen, existe um olhar metodológico de uma semana Kaizen. Então, ela começa lá com, geralmente, uma orientação geral, um alinhamento geral. Ela passa por uma fase de entender qual que é o estado atual daquele processo ou daquilo que está buscando ser melhorado. Depois ela passa por uma fase de ideação, de pensar, então, qual que é a proposta futura, o que é o desejado no futuro. Tem um período ali de implementação muito rápida, e depois tem um período aí de celebração. Então, grossas linhas, quando a gente olha uma semana Kaizen, a gente passa por essas fases, né? Entender o estado atual, projetar um futuro, né? Fazer ações que levem do atual para o futuro, implementar ações ali realmente na hora, e depois coletar, então, as vitórias e os benefícios. A Érica dizendo que ainda não participou. Tá aparecendo teu nome sim, Érica. Então, uma semana Kaizen, ela geralmente funciona isso e com muita energia, né? Qual que é o outro olhar que tem para uma semana Kaizen? Bom, a pessoa mais cética diria, bom, não adianta ter todo um método desenhado com estado atual, estado futuro, ação e realização, se a solução não for boa. Então, é importante que a solução técnica que saia daquela semana seja boa, é importante que eu tenha um grupo de pessoas ali com conhecimento bastante assertivo para conseguir construir isso, tá? O meu método de Kaizen, ele envolve algumas coisas diferentes,
E é um pouco disso que eu queria trazer para vocês. Então, quando metodologicamente lá a gente fala em estado atual, quando a gente introduz isso do campo humano, do campo das pessoas, o que a gente está buscando numa semana Kaizen, ou nessa etapa de um processo? Ao invés de um estado atual pura e exclusivamente ser conhecido, a gente quer buscar que as pessoas tenham raiva do estado atual. A melhor palavra é essa. Então, no final desse processo de estado atual, as pessoas precisam sentir raiva daquele processo, no sentido de fazer com que ele não queira mais conviver com ele. Então, quanto mais raiva eu sentir de uma situação, mais vontade eu vou ter de mudar aquela situação. Então, a vontade de acabar com o estado atual, ela precisa estar muito presente no final do mapeamento total. Então, a primeira etapa dessa metodologia, com esse olhar que eu quero introduzir um pouco para vocês hoje aqui, é sentir raiva do estado atual. A segunda etapa, no estado futuro, o que a gente busca ali? Então, a gente busca sentir esperança, né? Então, eu tive um atual ruim, né? E agora eu quero construir um futuro que me dê esperança e união. Ou seja, dentro da construção de um mapa futuro, a gente precisa buscar a coalizão, né, o nome que eu prefiro para esse momento, ou seja, um grupo coeso para um futuro que gere esperança. Então, olha só, eu senti raiva e depois, então, eu vou sentir esperança de um futuro melhor. Eu vou começar a imaginar que é tudo aquilo de ruim que eu encontrei no estado atual, tudo aquilo que eu não achei positivo, tudo aquilo que eu não quero mais que aconteça. Agora, então, eu tenho uma nova forma de fazer, uma nova forma que me faz enxergar, então, as coisas positivas e ter mais esperança, né? Depois eu vou para o momento da ação do Kaizen, né? E o momento da ação, para mim, não é simplesmente um momento da ação, o momento da ação é simplesmente de realização. Então, no final dessa fase, além de ter feito muita ação, a gente precisa trabalhar a emoção da realização. As pessoas precisam sair dali com um sentimento de vitória, com um sentimento de que eu consegui, porque a próxima fase é justamente essa. Então, eu vou lá, realizei, e depois eu vou comemorar e eu vou sentir felicidade. E aí, quando eu sinto felicidade, o que eu vou querer fazer de novo? Vou querer fazer outras vezes aquilo, vou querer fazer mais vezes aquilo. Então, a ideia central aqui do método é a gente, basicamente, introduzir 3 grandes elementos, ou 3 grandes olhares, ou perspectivas, como vocês queiram chamar, dentro de qualquer projeto. O lado metodológico, que provavelmente vocês já conhecem mais, o lado técnico e o lado comportamental / emocional, eu diria assim, ou / engajamento, né? O olhar das pessoas. Então, eu passo que lá na metodologia a gente está buscando o estado atual, quando a gente vai olhar para as pessoas e para a emoção, a gente está buscando raiva. No estado, quando a gente vai fazer o estado futuro, a gente está buscando, então, esperança. Quando a gente vai fazer as ações, a gente está buscando realização, e quando a gente vai finalizar uma semana Kaizen, a gente está buscando felicidade. E aí, quando a gente começa a compreender esses elementos e começa também a conduzir o processo nesse sentido, tudo fica muito mais facilitado. Muito bem. Então, eu trouxe um olhar aí pequeno para uma semana de trabalho, mas isso é transformador quando a gente consegue fazer dentro de uma semana de trabalho e nos leva num olhar mais amplo também, tá? Bom, alguns conceitos importantes que, se vocês já assistiram algum vídeo meu, vocês já devem ter escutado algum deles, eu queria trazer eles de novo aqui, sobre essa perspectiva, porque, na verdade, são conteúdos e são palavras que eu vou usar todo o tempo, é importante vocês entenderem ela na profundidade adequada, até para conseguir fazer. Quando a gente falou lá no processo que eu falei agora do Kaizen, de sentir raiva e depois sentir esperança, a gente chama isso, dentro de um processo de gestão de mudança, isso a gente chama da fase do descongelamento. Basicamente, o processo de descongelamento ele ocorre quando uma pessoa acredita que da forma como está não serve mais, né? Existem várias formas de descongelar. Então, a gente está vivendo agora, por exemplo, um descongelamento total da sociedade, né? Tem pessoas que até
Um mês atrás diziam que trabalho em home office era um absurdo, hoje estão defendendo, às vezes, o trabalho em home office, porque elas entraram numa grande crise e foram obrigadas, então, a se descongelar, né? O fato é que quando a gente tem uma crise, ou quando a gente tem uma doença, ou quando tem alguma coisa muito grave acontecendo, a gente descongela naturalmente, a gente precisa descongelar porque não tem outra forma, né? Então, é muito mais fácil, por exemplo, para nutricionista sugerir que alguém tome água, alguém que está realmente, por exemplo, com uma doença importante nos rins e sabe que a vida dele depende de tomar água. Então, esse processo de descongelamento acontece sempre quando tem uma crise. Mas a gente também consegue construir um processo de descongelamento a partir de um ponto de vista mais positivo, né? E muitas vezes a gente usa de maneira ingênua, eu diria, a questão de benefícios. Então a gente vai lá e mostra um monte de benefícios de fazer alguma coisa para as pessoas, acreditando que aquilo vai descongelar. Mas a verdade é que as pessoas descongelam através de uma grande causa, né? Ou uma grande oportunidade, como a gente prefere chamar. Então, se eu tenho uma grande oportunidade, eu começo a ver aquilo com os outros olhos, e se aquela grande oportunidade faz com que eu perceba que do jeito que eu faço hoje, eu não vou conseguir conquistar aquela grande oportunidade, as chances são que eu também vou ficar descongelado, assim como uma crise negativa, uma grande oportunidade também pode descongelar. E aí, fazendo alguns paralelos com outras metodologias, né, metodologias aí que vêm cada vez ganhando mais espaço, como, por exemplo, os OKRs, né, a grande sacada de OKR, né, de objetivos e resultados chaves, é ter metas realmente desafiadoras. Isso faz com que as pessoas se engajem de um outro jeito, né. Então, o descongelamento é essa etapa de um processo em que eu faço com que as pessoas acreditem, né, que da forma como elas estão, não serve mais e, portanto, elas têm que fazer de uma maneira diferente. Isso eu chamo de descongelar e eu vou usar esse termo aqui várias vezes. Guilherme, qual dinâmica eu utilizo? Já vamos responder essa pergunta, muito boa. Depois vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é implementação, ou seja, depois que eu descongelei um grupo de pessoas, aquelas pessoas que precisam fazer, elas estão abertas para o novo, agora a gente tem que ir para o novo, né? E como é que a gente faz isso, né, dentro de um processo de gestão da mudança? A gente faz isso através de um direcionamento, mas não da rigidez, ou seja, quando a gente precisa fazer alguma coisa que não nos permita ter flexibilidade, faz com que as pessoas também não busquem aderência, elas querem colocar um pouquinho do seu jeito dentro desse contexto. Depois vem a fase do congelamento, que basicamente são dois grandes ciclos aí do congelamento. O primeiro é, a partir das vitórias, eu gerar mais projetos, né? Então, quando eu tenho uma vitória, eu faço mais projetos, mais projetos, mais projetos. E o segundo é incorporar na cultura de uma maneira mais estratégica, eu diria. Então, se eu, por exemplo, mudei o perfil de uma liderança, como que eu faço para contratar novos líderes com aquele perfil? Se eu mudei um processo, como eu faço para os novos processos serem introduzidos com aquelas características? E aí por diante. Então, ali é a parte, digamos, mais estratégica de congelamento, mas até chegar lá, o mais importante é ter esse conjunto de vitórias, ciclos de vitórias contínuas que fazem com que a empresa vá ganhando cada vez mais força. Quando a gente vai pensar em formas de descongelamento, né, que é um dos pontos aí mais, digamos, desafiadores dentro desse processo, a gente precisa, então, influenciar um grupo ou várias pessoas dentro desse contexto. Então, a gente sempre costuma utilizar questões que a gente acha importante. Eu acabei de falar isso, vamos reforçar aqui agora. Então, se eu acho, por exemplo, que ter um trabalho mais integrado é importante, eu costumo dizer para as pessoas que ter um trabalho mais integrado é importante. Se eu acredito que ter um trabalho mais estruturado, que me dê mais cadência e que seja mais fácil de realizar as coisas, eu costumo dizer para as pessoas que, olha, se vocês fizerem isso, o trabalho de vocês vai ser facilitado. Mas nem sempre é o que as pessoas fazem.
sempre é o que as pessoas têm interesse, né? E, basicamente, existem alguns tipos de elementos que as pessoas costumam se influenciar mais. Então, por exemplo, um é de inspiração, né? Eu, Thiago, pessoalmente, por exemplo, toda vez que me convidam para alguma coisa que é importante, eu tendo a me engajar rapidamente, né? Se é uma coisa que é menos importante, eu tendo a não ter tanto interesse. Mas cada pessoa reage de um jeito diferente. Tem pessoas que estão mais voltadas, por exemplo, a questões relacionadas à tarefa, conhecimento, né? Então, todo conhecimento adicional, a pessoa cria interesse. Todo informação, a pessoa também quer. Então, coisas mais ligadas ao trabalho do dia a dia. Tem pessoas que valorizam muito posição, por exemplo, visibilidade, né? Eu já vi situações, por exemplo, de alguém vender um projeto para alguém e dizer assim, não, mas se você fizer isso, você vai poder apresentar para o presidente. E a pessoa diz assim, não, mas isso é tudo que eu não quero, me deixa no meu cantinho, que lá eu sou mais feliz. Então, tem pessoas que valorizam reconhecimento, o feedback, a visibilidade, tem pessoas que valorizam menos. O relacionamento, pessoas que valorizam demais o relacionamento, conhecer novas pessoas, ser apreciado, ter reconhecimento, né? Muitas pessoas valorizam isso. E muitas pessoas também valorizam questões pessoais, né? Tá incluso, tá pertencente, ter espaço para ser ouvido, espaço para colocar seu ponto de vista. Então, o fato é que não tem uma resposta pronta. Existe, digamos, uma cartela de alternativas de como a gente busca elementos para influenciar as pessoas, né? Por último, um outro conceito que eu quero trazer para vocês, que a gente vai falar dali para frente, quando a gente for aprofundar mais, é o conceito de mapeamento de stakeholders, né? Então, eu quero que vocês consigam imaginar lá no dia a dia de vocês algumas pessoas, né? Então, façam aí uma lista de pessoas que vocês acham que são importantes estarem engajadas nos projetos de vocês, né? E às vezes essa lista é do trabalho, às vezes até dentro de casa, né? Então, eu quero fazer um projeto novo, às vezes eu preciso também conseguir engajar a família. Então, pensa em umas pessoas que seriam importantes para vocês, tá? Bom, pensada nessas pessoas, para esse projeto específico que vocês imaginaram, as pessoas costumam ter 4 tipos de comportamento em relação ao projeto. Então, o primeiro comportamento, o mais desejado deles, são pessoas que acreditam e concordam com aquele assunto, né? Elas estão de acordo com vocês, acham que esse tema que vocês estão buscando fazer é importante realmente, e elas têm energia em relação a esse assunto, ou seja, elas dedicam horas do trabalho dela, elas dedicam o empenho delas para aquilo. As pessoas a gente chama de campeões. Então, uma pessoa que está comprometida e coloca energia, está engajada e dedica tempo e energia para um projeto, ela sim é uma campeã. Depois nós temos um conjunto de pessoas que estão comprometidas, ou seja, elas acreditam, mas elas não colocam tanta energia assim, elas não dedicam tempo do trabalho delas de uma maneira grande nisso, elas dedicam um tempo razoável. A gente chama as pessoas de pregadores, né? Depois nós temos o conjunto de pessoas que não concordam com aquele projeto, talvez não achem que é prioridade, talvez não achem que é o melhor caminho, e elas não colocam energia, ou seja, elas também não se opõem, e está tudo certo, quer fazer, faz, não quer fazer, não faz, essa é a posição delas, a gente chama de pessoas que estão numa posição de adormecidas. E depois nós temos o quarto conjunto de pessoas que, então, não concordam com esse tema que vocês estão querendo abordar, e elas, ao mesmo tempo, elas têm energia contrária. Como que elas colocam essa energia em jogo, né? Geralmente, algumas falam, e outras simplesmente desviam recursos. De uma maneira geral, elas evitam aquele trabalho e elas direcionam recursos para outro lugar de tal forma que impede que o trabalho avance. Então, dentro de um processo, unificando agora esses dois conceitos, né, dentro de um processo de descongelamento, implementação e congelamento, é importante que nesse descongelamento a gente tenha o maior grupo de pessoas na posição de campeões. Então, se eu vou fazer um projeto que tem muitas pessoas que estão na posição de adormecido ou na posição de bloqueio, e eu não consigo levar elas para uma posição rapidamente para a posição de campeão, e eu ainda assim insisto em começar esse projeto,
a chance são que ao invés de trazer resultado, ele vai trazer muita dor de cabeça ou vai levar muito tempo para se conseguir algum tipo de resultado, né? No passado, eu tentei algumas vezes fazer projeto mesmo sem ter isso resolvido e honestamente eu desisti, não faço mais. Se a gente não conseguir ter lá um grupo suficiente de campeões para guiar um projeto, eu prefiro às vezes não iniciar esse projeto ou atrasar o início dele, porque realmente ele não vai acontecer, tá? Muito bem, nós vamos fazer uma pausa estratégica aqui para perguntas, porque baseado nessas perguntas eu sei onde eu tenho que investir mais tempo para explicar o método agora detalhado para vocês. Então eu vou começar respondendo do Guilherme ali. Qual dinâmica eu utilizo para mapear os pontos de dores com seus clientes? Alguma ferramenta específica, post-it ou alguma outra forma? Guilherme, até mês passado eu usava post-it para qualquer coisa. Agora a gente está tendo que usar outras metodologias, tá? Mas dentro do processo de descongelamento existe um método muito forte que é importante para entender com quem a gente está dialogando, que é o mapa da empatia. Não sei se você já viu esse método, né? Ele é utilizado por pessoas de marketing para entender seu avatar e se posicionar em relação ao mercado. Ele é utilizado também por pessoas que trabalham com gestão da mudança e outras metodologias. Eu utilizo bastante, né? Basicamente, o método ele faz o seguinte: você define um grupo homogêneo de pessoas. O que é um grupo homogêneo? Um grupo de pessoas que passam ou sobrevivem o mesmo ambiente, têm o mesmo tipo de pensamento, ou pensamento similar, e a gente faz a seguinte pergunta: o que essas pessoas estão vendo, né, vendo com os olhos, o que elas estão pensando e sentindo sobre aquilo que elas estão vendo, o que elas estão escutando, o que elas estão falando e o que elas estão, quais são as necessidades, quais são as dores dessas pessoas, né? E essa metodologia faz com que a gente consiga mergulhar no mundo da outra pessoa. E ao mergulhar no mundo da outra pessoa, muitas vezes a gente enxerga, ou quase sempre, a gente consegue enxergar as razões pelas quais elas não estão tão engajadas quanto a gente gostaria que tivesse. Então, essa é uma forma que a gente usa para mapear as dores no campo de se colocar no lugar dos outros, né? Dentro dos projetos de ação de mudança, basicamente a gente usa isso muito forte, né? Agora, eu não sei se a tua pergunta foi no evento Kaizen, né? Se foi no evento Kaizen, mais específica do evento Kaizen, eu costumo fazer essa parte de dores só depois do mapa atual, que é quando está todo mundo com raiva, louco para ir para o estado futuro, então ali tem um momento de levantar realmente os problemas, tá? Muito bem, vamos ver o que mais tem aqui. Érica, Thiago tem formação em Lean, Six Sigma, HCM, Agile e busco recolocação, mas não sei como juntar os 3 pontos. Ótima pergunta, né? Eu diria que quando a gente olha para... Quando a gente lê, Érica, um livro do Scrum, aquele livro de fazer o resultado na metade do tempo, esqueci o nome exato, mas sabe qual é o livro, né? Se você pesquisar lá a palavra, por exemplo, Taiichi Ohno, que é um dos criadores do sistema Toyota de produção, da origem do Lean, se você, ou pesquisar mesmo o sistema Toyota de produção, pegar o livro online, ele tem no celular, fica mais fácil, né? Então, quando a gente pergunta, a gente vê que tem várias citações, e a base conceitual dos métodos ágeis, quando a gente vai olhar lá no seu conceito básico, tem muito a ver com o Lean. Tem muita relação com o Lean, que basicamente está tirando todas as atividades que não agregam valor do ponto de vista do projeto. Às vezes me perguntam, quando eu faço trabalhos em Lean, nas áreas administrativas, me perguntam, mas isso não é métodos ágeis? Às vezes confunde, porque eles são muito parecidos em termos de conceito. O Franciele falando, uma empresa de serviços financeiros está passando por uma grande mudança interna de ampliação. Quais ferramentas têm como sugestão para monitorar as possíveis causas dessa evolução? Franciele, primeiro, precisaria entender mais, né, obviamente, mas vamos tentar falar algumas coisas, eu dobro o trabalho na metade do tempo, esse mesmo, né? Então, vou tentar trazer alguns insights aqui, ver se ajuda, né?
Quando a gente vai falar de gestão da mudança, e você está dizendo que está passando por mudança, então eu estou entendendo que já está num processo de transformação, tá? Primeiro ponto que eu olharia nesse sentido é avaliar se o discurso das lideranças é o mesmo. Ou seja, se uma liderança está dizendo um caminho e se as outras lideranças estão falando o mesmo caminho. Se elas estiverem com um discurso muito parecido na teoria e na prática, é muito provável que o processo de descongelamento foi bem feito, ou seja, elas estão coesas e elas também estão fazendo esse processo de transformação. Isso facilita muito, tá? Quando isso não acontece, quando as pessoas elas têm discursos diferentes, né? Formalmente, geralmente é o mesmo. Eu estou falando também no mundo informal. Quando os discursos são diferentes, eu gero um problema muito grande que é a incerteza, né? E um dos conceitos que eu não trouxe aqui hoje, porque, enfim, a gente tem um tempo limitado de live, mas um dos conceitos de mudança mais importante é que as pessoas não possuem medo da mudança. As pessoas possuem medo da incerteza, né? Então, por exemplo, ninguém tem medo de trabalhar em home office, né? As pessoas têm receio de como vai ser trabalhar em home office, porque elas talvez nunca vivenciaram isso. Então, os nossos receios e os medos e o que faz com que as mudanças não avancem rapidamente são as incertezas, né? E quando a gente está num processo aí de mudança, de transformação, como você está sugerindo, e eu tenho discursos diferentes que geram muita incerteza, ele acaba sendo muito traumático e várias pessoas, então, começam a resistir ou tentar movimentos diferentes. Agora, se o discurso está alinhado, o campo fica muito mais fácil de avançar. Dicas de ferramenta remota. Guilherme, eu comecei a usar o Mural, né, mural.co, que é uma ferramenta, um quadro branco ali que dá para usar post-it, bem interessante, tá? Eu ouvi falar da Miro também, não utilizei, mas preciso olhar ela, tá? Então tem um Mural que é bem interessante também, é um quadro branco, você consegue trabalhar com post-it remoto, bem interessante essa ferramenta, tá? Existem outras aí no mercado, tá todo mundo testando agora esses modelos, né? Muito bem. Deixa eu avançar com vocês para o método, então, que eu falei que eu compartilharia, tá? Basicamente, eu vou inserir algumas questões aí adicionais para vocês conseguirem entender o nosso método, tá? Dentro de um projeto Lean, ou do projeto de Six Sigma, ou de um projeto de WCM, ou de Agile, a gente quer implementar alguma coisa, né? E geralmente tem um método que a gente quer implementar. Então, a turma do Lean lá, às vezes, quer implementar um Kanban, quer implementar um FIFO, quer implementar alguma coisa mais técnica, né? A turma do Scrum, muitas vezes, quer colocar os seus métodos ali de gerenciamento, né? E querem suplantar os métodos tradicionais, que já mostraram algumas fragilidades, e assim por diante. A turma do Six Sigma gostaria que as pessoas olhassem mais para os dados e tivessem mais informações para tomar decisões mais assertivas e assim por diante, né? Então sempre tem uma metodologia, um desejo de implementar a metodologia. E a maioria dos projetos, então, tem esse cronograma metodológico e técnico do que vai se fazer. O método que a gente desenvolveu, ele vai lá e acopla, pensem que ele está acoplando dentro desse projeto que vocês já imaginaram ter, está acoplando aí conceitos de gestão da mudança, conceitos de influência, conceitos de engajamento e conceitos relacionados à liderança também. Então, a gente vai lá e acopla dentro desse sistema. E, basicamente, o que a gente faz é o seguinte, a primeira grande virada de chave eu não vou começar efetivamente a fazer ações no campo operacional enquanto eu não tiver um conjunto de pessoas descongeladas, né? Ou seja, enquanto aquele grupo de fato não está descongelado. E aí, nesse processo, a gente faz, então, 3 grandes movimentos, tá? Então, primeiro, uma avaliação metodológica, o que a gente realmente quer fazer em termos de método, uma avaliação técnica, o que tecnicamente hoje funciona que deveria ser diferente, ou que não funciona deveria ser diferente, e do ponto de vista da liderança. Então, a gente olha, liderança e engajamento, perdão, a gente olha como está o estado do clima daquela equipe, como que o sistema de liderança está composto,
E o que a gente precisa fazer, então, para descongelar esse grupo? Tá? Vou dar um exemplo para vocês de como a gente faz, por exemplo, ou como já fez para descongelar. Então, tinha lá uma empresa com um grupo de pessoas bastante antiga, pessoas lá com 20 e poucos anos de empresa, né, a grande maioria com mais de 20 anos de empresa, e a gente queria, então, que eles começassem a implementar Lean, né, lá nessa empresa efetivamente. E a liderança já tinha, quando eu falo liderança, que eu estou falando do gerente, da coordenação geral, já tinha um conhecimento, o desejo de implantar, mas eles esbarravam, geralmente, ali na liderança mais técnica e no grupo de operadores e montadores daquela fábrica. Então, a gente foi fazer lá o mapeamento de stakeholders, entender quem tinha dificuldade, quem era campeão, quem era pregador, quem era adormecido, quem era bloqueador, e a partir desse olhar de quem era bloqueador e de quem era adormecido, a gente então conduziu o que eu estava falando antes para o Guilherme, que é esse mapeamento da empatia, o mapa da empatia. E lá a gente descobriu que eles valorizavam muito a história da empresa, ou seja, eles reconheciam que a empresa já tinha sido muito boa e que nesse momento a empresa não era mais tão boa. E com base nisso, o que a gente fez? Então, a gente remontou o projeto com um olhar de engajamento, um olhar emocional. Então, qual que era o olhar técnico? Nós precisamos aumentar a produtividade em 50%, nós precisamos melhorar a qualidade lá em X% e assim por diante. Era um método, um projeto bem técnico. E a gente, então, ressignificou isso com base naquele grupo e entendeu que o nosso projeto era conseguir transformar aquela empresa, aquela área que estava fazendo o projeto na melhor área da história da empresa. A gente conectou, então, o interesse deles por uma história e conectou, então, com o futuro. E o que era ser uma melhor área da história da empresa? Era ter aqueles resultados, estava lá explícito para eles, ninguém mentiu dentro desse processo, a gente só olhou com o olhar correto, que é o olhar com que aquelas pessoas que precisavam ser engajadas olhavam as coisas. Então, a partir desse olhar humano, a partir de estratégia de compreensão de como as pessoas lidam com isso, né, e como lidam com aquele objeto, a gente então cria mecanismos para fazer um descongelamento, né. E aí, então, continuando o nosso método de uma maneira mais ampla, então a gente tem esse processo de descongelar e quando vai começar o projeto, efetivamente, tem um grande evento, né. Por que o grande evento? Porque a gente quer ter energia concentrada para que o projeto avance com muita velocidade. Os métodos ágeis, né, e aí a gente começa a conectar algumas coisas, nos mostraram que todo projeto de muito longo prazo, ele tende a perder energia e tende, na verdade, a demorar mais tempo do que ele deveria ter levado se ele tivesse feito com mais energia em curto prazo. Então, o conceito de descongelamento, por vezes a gente leva aí um mês e meio para fazer um bom processo de descongelamento e lá faz um evento de lançamento de tal forma que coloque muita energia nos próximos passos e aí sim comece a avançar. Dentro do processo de ação, então a gente costuma utilizar a metodologia ou a parte da metodologia de Scrum, né? Tem empresas que às vezes não se adaptam, mas a maioria já está se adaptando. Então, reuniões, sprints semanais, né, para fazer com que o projeto seja mais rápido e mais intenso. Então, foi dada muita energia. Depois, sprints semanais para que as coisas avancem muito rapidamente, né. Então, esse é o processo de implementação. Em paralelo, um trabalho importante a ser feito com as lideranças. Então, dentro de um processo que a gente fez antes de descongelamento, se o descongelamento foi feito de forma correta, as lideranças estão alinhadas, elas já estão coesas, né? Elas já sabem exatamente o que vão fazer. O fato é que na hora de implementar geram ansiedades, então a gente precisa estar sempre perto da liderança e o apoio ali é para um novo jeito de liderar, né? Então, os trabalhos que a gente consegue mais sucesso, a gente forma aí um tripé, né? Que é as pessoas do projeto, né? A consultoria, que é uma parte integrante, mas não necessariamente precisa ter, né? Pode ser alguém interno como vocês. E a terceira pessoa é o RH. Sempre que a gente consegue envolver a área de desenvolvimento humano do RH e formar esse tripé, os projetos tendem a avançar muito mais rápido, porque eles
conseguem também contribuir com outras ferramentas de desenvolvimento de liderança dentro desse caminho, né? Então, olha que coisa maravilhosa, né? A gente faz um processo de descongelamento de tal forma que as lideranças daquela área estão comprometidas, a gente dá um apoio de liderança durante esse processo e ajuda eles a colocar energia muito rápido no sistema e faz com que flua muito rapidamente o processo, tá? O que mais tem de importante dentro desse processo que é muito, muito vital? Na construção do descongelamento, isso foi uma coisa que a gente foi introduzindo aos poucos, né? E a gente foi entendendo que é importante. No descongelamento, a gente planeja as vitórias que quer conseguir. Então, no passado, nós planejávamos ações. Hoje, o nosso planejamento está centrado em vitórias. Então, assim, qual é a vitória que eu quero atingir no final do primeiro mês? Qual é a vitória que eu quero atingir no final do segundo mês? Qual é a vitória que eu quero atingir no final do terceiro mês? E assim por diante. O nosso cronograma, além de incluir, obviamente, as ações, além de ter lá todos o Kanban de todas as ações, ele também precisa ser planejado as vitórias, porque as vitórias que dão uma energia adicional para o novo projeto, né? Toda vitória gera maior interesse, e muitas vezes é assim que a gente consegue convencer as pessoas que efetivamente resistem a um novo olhar. Muito bem. Gente, de maneira geral, eu vou resumir agora aqui, vamos abrir para perguntas e respostas, daí eu consigo ter mais ideia das principais dúvidas de vocês. Mas vamos resumir aqui os elementos principais para ficar mais claro aí o que esse método inclui, tá? Então, primeiro, considerar no projeto as 3 fases. A fase do descongelamento, da implementação e do congelamento. Não iniciar o projeto no mundo real sem que o descongelamento esteja pronto. Ou seja, não ir para o campo de batalha sem que as lideranças estejam coesas e sem que exista uma grande energia para que o processo comece, né? Benefício disso, depois que começa, é muito rápido, né? O que angustia as pessoas? Que demora um pouquinho mais para começar, mas essa demora, ela é um benefício muito grande ali na frente, então, encare como benefício. Não começar um projeto sem que não tenha alinhamento, sem que tenha uma energia para que ele comece. É como começar um regime sem realmente estar realmente disposto, né? A gente começa na segunda, acaba na quarta-feira e prorroga, etc. Então, a hora que começa, tem que começar, né? Então, descongelamento, importantíssimo. No outro eixo, dentro desse processo de descongelamento, a gente olha 3 grandes questões. As questões metodológicas, né? O que se quer em termos metodológicos, e é importante ter claramente alinhado o que se espera disso. As questões técnicas e as questões humanas voltadas a pessoas e comportamento. O que de fato eu espero que aconteça lá no final e como que está hoje. Então, dentro todo o projeto, a gente faz isso. Quando é uma empresa grande, costuma ter um líder para cada área, né? Um guardião dessas áreas, né? Então, alguém ali que está fazendo uma subliderança no elemento de metodologia, alguém que está olhando mais para o técnico, alguém que está olhando mais para o mundo humano, né? Então, todo o projeto com esses 3 elementos, incluindo os 3 olhares, tá? Que mais de importante? Pensar em pensamento de vitórias de curto prazo. Então, quanto mais rápido, melhor. A gente costuma falar aí de 3 meses, tá? Ou seja, fazerem projetos que tenham ciclos que finalizem em 3 meses, costumam ter muito resultado e dar muito mais certo do que projetos que tendem a ter um retorno de 1 ano. Então, pensar em qual vitória eu vou fechar lá no final de 3 meses, do elemento comportamental, técnico e metodológico, e cumprir essas etapas aí de gestão da mudança ao longo do projeto. Então, de maneira geral, são os grandes elementos aí que estão compostos dentro dessa abordagem. Muito bem, passaram 3 minutos do meu planejamento, mas está tudo certo. Vamos... não, antes de perguntas, vamos fazer o seguinte.
Nós vamos anotar, tem uma pessoa da nossa equipe aqui anotando, pessoas que têm interesse nesse processo de mentoria após a live de hoje, né? Então, basicamente, a ideia é o seguinte, a gente anotar os nomes de vocês, né? Ou seja, só quem está participando vai poder, enfim, ter essa oportunidade, né? De fazer esse trabalho comigo, que basicamente vão ser, a gente vai fazer 3 reuniões remotas, tá? Então, mais ou menos 1h30, 2 horas cada reunião, e dentro dessa reunião a gente vai revisar algum projeto que vocês têm interesse colocando esse olhar. Então, vamos revisar todo o processo de descongelamento, dar dicas, daí a gente vai poder entrar no mundo de vocês, entender quem são as pessoas que estão envolvidas, aí começam a entrar as estratégias individuais, que tipo de comportamento ela tem, qual o perfil, quais são as estratégias para engajar cada perfil de pessoas e assim por diante, tá? Então a gente vai ter 3 encontros para revisar um projeto que vocês têm interesse para lá. E como é que vai funcionar esse processo, né? Então, as pessoas que tiverem interesse, coloquem o nome aqui que a gente vai estar anotando, e depois eu vou pedir para que vocês, em alguma rede social, seja no LinkedIn, Instagram, Facebook, o próprio YouTube, né? Escrevam um inbox para a gente, falando mais do desejo, falando do tipo de projeto que vocês querem, que daí a gente vai selecionar e vai estar conversando diretamente com vocês, tá? Muito bem, então, enquanto vocês vão pensando aí, colocando os nomes, vamos falando aí das perguntas. Então, vamos lá. Dentro de um contexto de mudança, existem pessoas dominadoras e influenciadoras que podem ajudar ou ser uma pedra no caminho. Qual a estratégia quando eles atuam como bloqueador e puxam o grupo para baixo? Boa, muito boa pergunta. Basicamente, a estratégia com o bloqueador é eliminar a energia dele, ou reduzir a energia dele. Tá? O que significa isso? Se eu tenho uma pessoa que é bloqueadora, eu raramente, com rara exceção, eu vou conseguir migrar diretamente uma posição de campeã, alguém que realmente está comprometido e que tem alta energia. Eu já tentei fazer isso, já usei de muitos artifícios, né, dos mais variados possíveis e não consegui. Tá? Então, a estratégia mais eficaz que a gente também utiliza e funciona muito bem é tirar a energia dessas pessoas. Como que se tira energia de um bloqueador ou de um grande influenciador? Pessoas que têm uma capacidade de influenciar a organização de maneira muito forte. A mais fácil de todas é tirar ela do escopo. Né? Não começa um projeto que envolva ela, começa um projeto que não envolva ela. Né? Não tem como, segundo a estratégia mais comum, usar da menos informação é mais. Então, quanto menos essa pessoa souber, quanto menos informações ela tiver, melhor. Tá? Estratégia 3. Se ela tiver, por exemplo, numa posição intermediária e eu tenho acima dessa pessoa alguém que seja muito campeão, alguém muito interessado, a gente faz com que essa pessoa sobreponha durante um período de tempo as atividades do bloqueador, digamos, que está numa posição abaixo. Então, digamos assim, que o bloqueador é um coordenador ou é um supervisor. Se eu tenho um gerente, por exemplo, que é um grande campeão, eu vou lá e combino que aquele gerente vai, durante um período de tempo, fazer o trabalho que aquele coordenador faz. Ou seja, ao invés dele ir lá no processo uma vez por mês ou uma vez por semana, ele vai todo dia. Ao invés de coisa que ele fazia todo dia, ele vai fazer 2 vezes por dia. Então, ele vai começar a criar uma sombra intencionalmente durante um período com essa pessoa, até que ela entenda que aquela forma que está se querendo realmente vai ajudar, e aí sim ela mudar de posição. Isso a gente já fez várias vezes, essa estratégia dá muito certo quando eu tenho alguém assim na posição de campeão. Depois disso, eu tenho que estudar caso a caso, mas essas são as mais tradicionais, tá? Que a gente mais aplicou até hoje. Muito bem. Bacana, Thiago, Cláudia falando, isso que eu queria te perguntar sobre o processo de descongelamento. Então, você utiliza Scrum, muito bom. Eu estou buscando minha certificação, estou conseguindo estabelecer link. Legal.
Competição de projetos, a opinião ajuda ou atrapalha? Competição de projetos sempre é um desafio, tá? Eu diria, Luana, que a gente tem que escolher também onde aplicar essa metodologia, tá? Então, por exemplo, né, eu vou ter projetos que vão me demandar alta energia, e aí faz sentido colocar toda essa inteligência para dentro do projeto. Mas às vezes eu vou ter um projeto que demanda menos energia, e de repente não faz sentido colocar tanta inteligência e tanta estratégia dentro do projeto. Então eu diria para ir com parcimônia, porque esse tipo de abordagem faz com que se coloque muita energia no projeto e, obviamente, essa energia vai sair de algum lugar, né? Então não dá para fazer isso em tudo, porque se fizer isso em tudo, não tem como, e um vai realmente anular o outro. Então a concorrência de projetos realmente é crítico, né? Você deve escolher quais projetos faz mais sentido ter uma abordagem desse sentido e qual de fato merece uma energia desse porte para estar mobilizando a organização. Muito bem. Ó, temos a Érica, a Luana ali falando que querem participar da mentoria. Bacana. Muito bom, gente. Estamos aí, temos mais alguns minutos. Não sei se eu perdi alguma pergunta, que eu acho que eu tentei responder todas. Me digam se tem mais alguma coisa, senão a gente já começa aí para o fechamento aí da nossa live. Tem uma do Guilherme ali que eu não respondi, Guilherme. Já aplicou Lean em áreas não produtivas? Qual foi o maior obstáculo e quais são as boas práticas? Guilherme, eu tive contato com Lean em áreas administrativas desde outubro de 2000, cara. Então, eu tive sorte de trabalhar numa organização que não diferenciou o movimento, tá? A gente começou exatamente junto o trabalho de manufatura e no administrativo exatamente junto. Durante uma boa parte desses anos, eu fui o cara de melhoria contínua do administrativo. Então, meu papel era ficar no RH, no jurídico, na TI, no financeiro, onde mais? Compras, todas as áreas aí, logística e por aí vai. Todas as áreas administrativas eu atendia. Então, meu papel era ajudar essas áreas. O que eu diria? Esse tipo de abordagem que eu trago aqui, ela é mais importante ainda no administrativo, na verdade, porque você está lidando com um grupo de pessoas que tem um conhecimento diferenciado. Você está lidando com um grupo de pessoas que muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas atingiram sucesso ou relativo sucesso, ou seja, elas estão ali com uma carreira promissora, e a maioria delas fez isso sem utilizar a Lean, por exemplo, ou qualquer outra metodologia, e elas não veem tanta razão assim para fazer um trabalho diferente. Mais do que isso, elas, na formação básica delas, elas não tiveram nada nesse sentido. Então, elas fizeram uma graduação, fizeram, às vezes, 1, 2, 3 pós-graduação, muitas delas fizeram mestrado, e não tem nada nessa área, porque é uma área específica aí da engenharia de produção, né? E de administração de uma maneira geral. Então, por outro lado, para complicar ainda mais o cenário, né, é muito mais difícil você extrair uma informação de um processo administrativo do que da produção, porque na produção muitas vezes eu consigo olhar para o processo e coletar a informação. No mundo administrativo não, eu preciso perguntar para as pessoas, então eu preciso o legítimo engajamento delas, né? O fato é que para ter avanços aí mais significativos no administrativo, eu preciso ter uma capacidade de envolver as pessoas muito maior, e aí se colocar no lugar delas, entender a realidade delas é muito importante, tá? Mas passado isso, né, e conseguir falar da língua delas, então se vai lá para o financeiro, tem que falar financeiro, se vai para a logística, tem que falar logistiquês, no jurídico, juridiquês, assim sucessivamente, você precisa conseguir entrar no mundo dela e não simplesmente pegar aquilo que funciona na produção e tentar encaixar lá, que elas não vão aceitar, elas geralmente rejeitam uma coisa que vem com cara de produção para dentro do administrativo. Eu diria que essa é a melhor estratégia aí. Muito bem. Gente, mais uma vez agradeço profundamente a participação de vocês. Muito contente da repercussão que o canal está tendo. Hoje a gente passou dos 600 seguidores do LinkedIn e é um grupo bastante seleto, e são realmente pessoas
da área da nossa área de atuação, né? Então, minha grande missão aí, além de estar compartilhando conteúdo com vocês, é construir a maior rede dentro do LinkedIn de pessoas que realmente são interessadas no tema de melhoria contínua, Lean, Six Sigma e outras correlacionadas, né? E mais do que interessada, pessoas que estão na liderança desse processo, né? Porque existem vários canais que falam sobre as técnicas, e o nosso propósito não é falar sobre as técnicas, o nosso propósito é falar sobre o processo de condução, sobre os fatores humanos, sobre os fatores de comportamento, de engajamento, de influência. Então, nosso olhar está para ajudar pessoas que, de fato, passam por essas dores que eu passei durante muito tempo, e está contribuindo para que elas desenvolvam o trabalho da melhor forma possível. Tá? Então, se a gente continuar do jeito que está e contando aí com o apoio de todo mundo que nos segue, curte, compartilha, rapidamente a gente vai estar conseguindo essa grande missão de criar essa comunidade também. Muito bem, gente, maravilha, um bom final de noite para vocês e até mais, encontro vocês nas redes sociais. Até mais, tchau, tchau.